Boa tarde, gente. Boa tarde mais uma vez aqui no nosso encontro com a história da Escola João Paulo II e hoje para tratar sobre Revolução Francesa. Vive la France! E nós já tivemos alguns primeiros encontros a qual nós tratamos a respeito do mesmo, onde nós vimos que a Revolução Francesa ela vem tratar de uma briga entre camadas sociais. Seria uma junção, falando de uma maneira muito objetiva, seria a junção da burguesia, usando como bucha de canhão, né, como massa de manobra. Existe uma frase muito conhecida de um poeta que ele fala que a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. E isso vem se repetindo ao longo da história, ou seja, uma camada ela fazendo uso da força de outra camada normalmente considerada inferior. E aí na França não vai acontecer muito diferente. A questão é que a Revolução Francesa é um marco na história da humanidade. Ela dá fim à Idade Moderna e inicia-se com ela a Idade Contemporânea. Então a Revolução Francesa, como nós podemos ver aqui já nessa imagem, ela dá o seu início em meados de 1789, se estende até ali, perdão, o final do século XVIII, provocando grandes mudanças sociais e políticas no país. Vale salientar que essas mudanças sociais e políticas não afetaram somente a sociedade francesa. Nós podemos dizer que ela afetou basicamente toda a Europa e a América também. Depois de um longo regime do processo, depois de um longo processo, o antigo regime foi destruído. E que antigo regime é esse? Nós já vimos que é esse regime absolutista, onde o rei, que se dizia ser um representante de Deus na Terra, se valendo desta frase, desse título, ele se torna uma pessoa absoluta, inquestionável, quase a igreja na Idade Média, a igreja católica. E vai se usar o termo, vai ficar conhecido também como um déspota esclarecido, uma espécie de ditador que crê que sabe de tudo, tem conhecimento de tudo, né? E aí, por fim, marca o final da Idade Moderna, como já foi dito, o início da Idade Contemporânea. Bom, hoje será a primeira aula a qual nós estaremos falando a esse assunto. Nós vamos procurar dividir em duas aulas e depois fazer uma possível revisão. Tendo necessidade, a gente pode estender um pouquinho mais e levar até para uma terceira aula. Bom? Em meados de 1789, a população francesa se encontrava dividida em três ordens ou os três estados. Vamos imaginar a pirâmide ali, a camada social, no primeiro estado, né? E aí a gente, como o rei se encontrava num papel de absoluto, nós vamos deixar o rei de fora a priori. Então nós temos ali, primeiro estado, o alto clero, os bispos, abades, oriundos das famílias nobres, o baixo clero, sacerdote. Observem que até dentro da igreja tem suas divisões. Já no segundo estado, nós temos a nobreza cortesã, pessoas que viviam em torno do rei, bem próximos a eles, né? Nobreza provincial, os nobres que viviam nas províncias, e a nobreza de toga, burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. Essa nobreza de toga, ela não era tão bem aceita pelos demais nobres. Por quê? Porque ela era uma nobreza de título, o próprio nome já diz, de toga, ela não vem com o sangue azul, né? Então a gente observa que isso também não é de hoje. Isso já aconteceu na Grécia Antiga, em Roma também, e em outras civilizações. E aí vai perpassando ao longo da história, né? Até os dias de hoje é muito comum algumas pessoas compararem títulos, né? Atestado médico, enfim, um bocado de coisa. O terceiro estado. E o terceiro estado a gente já começa observando a quantidade de pessoas que nós temos ali. E de subcamadas, né? Vamos dizer assim. Camponeses, trabalhadores rurais, os sans-culottes, a camada social urbana,
a pequena burguesia, né, pequenos comerciantes e artesãos, a alta burguesia já são os banqueiros, os grandes empresários. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Nós temos a nobreza de toga, que são os burgueses mais ricos. Ricos tanto quanto um nobre, podemos por assim dizer. E aqui nós temos a burguesia dividida em 3 subcamadas. A pequena burguesia, os pequenos comerciantes artesãos, a média burguesia, né, os médicos, advogados, professores, professor, a alta burguesia, banqueiros, grandes empresários. Os professores podiam estar pelo menos como a burguesia de toga, né? E aqui nós temos uma visualização, né, uma ilustração diante dessa pirâmide. Aí vamos observar, diante de uma proporção geral da quantidade de habitantes que nós tínhamos na França naquela época. 1% representava o clero. E esse clero, possuidor de terras, cargos, carro é ótimo, né? Cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal. Ou seja, a igreja não pagava nenhum tipo de tributo, né, aos nobres e nem ao rei. A nobreza, pouco mais, 2%, representando o segundo estado, também proprietária de terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal. Lembrando que, até o final da Idade Média, a maior detentora de terras era a senhora feudal, a Igreja Católica. Bom, e na sua grande maioria, com quase 100%, o terceiro estado, a burguesia, os camponeses, os sans-culottes. Eles tinham o privilégio de pagar imposto. Olha que coisa boa. É uma honra para mim poder pagar imposto, né? Eles tinham muitas obrigações e uma delas que mais incomodava eram os altos impostos que pagavam a nobreza e a própria igreja também. Observem que eles estão na base, então eles sustentam a pirâmide como um todo. Aqui também mais uma ilustração, nós podemos ver aqui, né, mais ou menos como os trajes. Se nós formos nos remeter, nós temos muitos filmes, muitas obras cinematográficas. Uma delas, bem conhecida, né, Os Piratas do Caribe, ele demonstra muito isso. Nós temos camadas do clero que se vestem muito mais de forma opulenta, vamos assim dizer, com trajes mais sofisticados do que a gravura bem nos mostra aqui, né? Dependendo da camada, até mais de forma opulenta, né? Roupas mais chamativas, vamos colocar assim, do que a própria nobreza. E os não privilegiados, a gente observa aqui que, inclusive, carregando peso, né? Talvez não seja tão claro para vocês, mas uma face aqui um pouco já desfigurada, um traje um pouco já surrado, né? Talvez alguns até de pé descalço, não é o que mostra aqui. E a nobreza e o clero, o único peso que eles carregavam era o peso da carteira cheia de dinheiro, né? E aqui a situação da população, da sua grande maioria, uma miséria e fome. Os nobres, por sua vez, comiam cereais, carnes nobres, oriundas até mesmo de outros estados, de outras regiões. O pobre não é que ele não comesse carne, mas não a carne tão sofisticada e de tamanha qualidade quanto a nobreza e o clero comiam. Crise no setor têxtil, que era a base ali do comércio também em si, né, um dos produtos mais vendidos no comércio da época. Crise nas finanças públicas, a maior cobrança de impostos da burguesia, a burguesia por sua vez que tinha como funcionários, né, os camponeses, os servos, e aí a cobrança altíssima de imposto aumentava o ritmo de trabalho dos servos, todo um efeito dominó. E trabalhando arduamente, esses mesmos camponeses pagavam impostos para a igreja e para a nobreza. O terceiro estado, como já foi dito aqui, sustentava economicamente por meio de pagamento de impostos.
os outros dois estados. E ao mesmo tempo era ignorado nas decisões públicas. Então, a partir daqui, nós já podemos ver que 2 contra 1. Né? Corta o mal pela raiz. Porque estes dois, clero e nobreza, não querem perder os seus privilégios por nada. E os membros do terceiro estado passaram a reivindicar os direitos de igualdade. Menos impostos. Impostos, aqueles que ficarem, reduza ele pela metade ou até mais. E, claro, lembrando, não tinham voz, não tinham vez, mas quem vai lutar? Quem vai ganhar mais força inicialmente? A burguesia. Posteriormente, fazendo uso desse numerado de pessoas, né, que é essa população rural, até mesmo da cidade ali, o conhecido pé rapado, que não é letrado, que não tem o menor estudo, enfim. E aí, o que eles queriam? Combater o absolutismo, esse poder absoluto do rei, inquestionável, uma reformulação, uma reestruturação no Estado que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo. E aí, o desenvolvimento do capitalismo, nesse sentido, a gente vê uma abertura maior de comércio, né? Pelo menos para os burgueses. Lembrando que a burguesia que está puxando esse movimento. E a excessiva intervenção na economia. O Estado, com base no mercantilismo, ele queria intervir diretamente. Tabelar preço, entrada, saída de produto, que é uma das características do mercantilismo, né? Que se chama, muito bem, protecionismo. Ganhou um ponto. Acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Essa cobrança excessiva, como nós já vimos aí. Então, nesse sentido, depois de muito tempo que não era convocado, convoca-se a Assembleia dos Estados Gerais, que é a reunião dessas 3 camadas, para se discutir como ficaria essa situação. Mas lembrando, nós temos dois representantes contra 1. Mesmo que colocassem números, né? Se colocassem números, foram convocados em média 500 pessoas do estado, do terceiro estado, 200 do primeiro e 188 do segundo estado. Se nós formos fazer uma contabilidade aí, dá uma média de 300, dá menos de 400 pessoas, somando o primeiro e segundo estado, com 500 do terceiro estado. Só que o rei Luís XVI, vendo essa situação, ele anula, ele cancela a Assembleia dos Estados Gerais, se mostrando mais uma vez como um déspota esclarecido, se achando, né, o bambambam de tudo. Não muda muito ao longo da história nos líderes, né, de ontem, de hoje, não. E aí, sendo que se fosse o contrário, se tivesse sido, né, aceita essa Assembleia, iria favorecer e muito os interesses da burguesia. Né? A grande participação popular, as massas camponesas e urbanas tiveram pela primeira vez a chance de demonstrar todo o seu descontentamento. Pelo menos estiveram lá. Lembrem-se, a Assembleia dos Estados Gerais foi cancelada por Luís XVI. Por quê? Porque ele não queria tirar os privilégios do clero nem da nobreza. E o princípio da soberania nacional, né, contra a monarquia absolutista do direito divino, que é aquilo que eu coloquei para vocês no início, que o rei se achava um representante de Deus. E aí, como foi cancelada as Assembleias dos Estados Gerais, castelo enorme, foram para os salões ao lado, o terceiro estado, e anunciaram ali a Assembleia Nacional. Por enquanto, somente a Assembleia Nacional, dizendo que se o rei Luís XVI não aceitasse aquele contingente do terceiro estado, as 500 pessoas que lá estavam, eles não pagariam mais impostos. Mesmo assim, Luís XVI não aceitou, o povo foi para a rua, o povo na rua, a luta continua, viva la France! E aí institui-se a Assembleia Nacional Constituinte. E aí o povo na rua vai quebrar, vai saquear, invadiram esta aqui é a prisão, né, que é uma das imagens mais conhecidas, como se fala, de Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha.
Uma coisa que é interessante, né, que vale ressaltar, é que a Bastilha ela não é tão grande como se representa. Lembrem-se, as pessoas que pintavam os quadros na época, eles tinham que colocar aquela grandiosidade no evento, no herói, no rei, no mártir. A Bastilha tinha em média 22 metros de altura. Mas é para a grandiosidade no evento, né, que nem precisa de um desenho desse para dar tamanha grandiosidade à Revolução da França. E aí, o povo na rua, a luta continua. Entraram na Bastilha, libertaram os presos, inimigos políticos, só de raiva, vou libertar todo mundo ali, ó. Aí libertaram ali todo mundo, né, que era contra a monarquia francesa. Se apropriaram de armas e, diante da enorme manifestação popular, o rei acaba reconhecendo a Assembleia Nacional Constituinte. E aí nós temos aí uma imagem, né, daquela época. Veja quanta gente ferida, né? Por que não dizer pessoas mortas aqui, outras sendo carregadas, a população invadindo aqui a Bastilha. Um massacre, entanto, que poderia ter sido evitado, né? E aí, a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi forçada a tomar medidas imediatas para acalmar o ânimo dos grupos revolucionários, né? No caso, a burguesia liderando esse movimento com a ajuda do povo. E vale salientar também que pessoas do baixo clero e pequenos proprietários de terra, ali da baixa nobreza, da pequena nobreza, também aderiram ao movimento do Terceiro Estado. Não foi uma coisa só do Terceiro Estado, mas foi bem pequena a participação, mas teve, e vale salientar. E aí, massacre aos nobres, tomada de seus bens, né? Vamos pegar os espólios de guerra ali, castiga aos nobres, tortura, enforcamento e guilhotina também. Diversão para o povo naquela época. Esses episódios ficaram conhecidos como Grande Medo, porque quase não sobrou ninguém para contar a história. E aí, já chegando ao fim dessa aula de hoje, nós temos aqui algumas medidas que foram tomadas mediante a toda essa ação popular, que não foi tão popular assim, né? A burguesia tomou a frente, que é o fim dos direitos senhoriais sobre os camponeses. Então, acaba de vez ali aquele sistema servil, né, da Idade Média, que ainda perpetuava naquele período. O fim dos privilégios tributários do clero e da nobreza, né, acaba com essa cobrança de imposto altíssimo, inclusive a cobrança do dízimo, que a igreja tinha como obrigação. O camponês era obrigado a pagar. Qualquer pessoa, tirando a nobreza, era obrigada a pagar o dízimo para a igreja. A extinção do regime feudal na França e a redução do poder do clero, né, que foi confiscado também parte ou todas as suas terras daquele momento. E aí a proclamação do direito, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos, direito à propriedade individual, né, que é um dos fatores que vai interferir muito no campo, direito da resistência à opressão política, você não é obrigado a aguentar nada calado, como muitos políticos e autoridades pensam até no dia de hoje que nós somos. E a liberdade de pensamento e opinião, né? Quebra com tudo isso, pelo menos na teoria. Tudo bem? Então, pessoal, deixem seus comentários. Quem gostou, deixa um like. E vamos ficar por aqui por hoje. Na próxima semana a gente dá continuidade. Qualquer dúvida, escreve lá, tá bom? Deixa lá a perguntinha. Clica lá no sininho, tá bom? Cheiro no coração e que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.